Olá, está no ar mais um Mostra Unisanta. Eu sou Juliana Correia e aqui nós apresentamos os trabalhos de conclusão de curso de alunos da universidade. Vamos conferir um pouquinho do que temos para hoje? Lutar por um sonho ou ir em busca de uma carreira mais sólida? O documentário GT, O Próximo Passo, produzido em 2018, mostra exatamente esse momento de decisão vivido pela maioria dos bailarinos da Baixada Santista. O doc é dos jornalistas Marcos Rosa, Beatriz Martins e Mariana de Souza. Estava já há muitos anos no Teatro Municipal, desde os 7 anos, segui uma trajetória lá e eu não estava mais vendo progresso, eu estava vendo que aquilo não estava mais me fazendo bem e nem me acrescentando de nenhuma maneira. E eu sempre, assim, vislumbrei ter um espaço meu, ter um estúdio, ter um lugar que eu pudesse trabalhar só com isso. E ali eu enxerguei que estava na hora de parar e seguir por outros caminhos. Triste, né? Acho que até minhas irmãs perguntam se eu sou uma pessoa frustrada. Vamos dizer que sim, porque eu poderia ter corrido atrás demais, mas eu tava meio que entre os dois. Trabalho, eu não conseguia focar. Eu não conseguia focar no meu trabalho, eu não conseguia focar na dança. Eu não me vejo parando de dançar, mas se um dia eu parar de dançar, eu acredito que tem que ser uma decisão por vontade, não por impedimento, né? E a gente sempre tem uns medos da vida, né? Tipo, será que eu tô fazendo certo? Será que eu deixo a dança ocupar tanto espaço assim na minha vida? Justamente pela dificuldade da dança não ser tão reconhecida como ela deve ser no Brasil. Hoje em dia a gente não consegue viver de dança, mas aqui a gente ganha uma ajuda de custo, que é menos do que um salário mínimo, mas assim já ajuda um pouco. E é um dinheiro que eu também consigo pagar a minha faculdade, assim, metade, né? Meus pais me ajudam bastante. Mas eu pretendo seguir essa carreira e viver da dança. Quando entrei na adolescência, com meus 14 e 15, começa aquela crise existencial que todo mundo tem entre saber se você vai realmente fazer balé, ser bailarina e seguir o seu sonho, ou fazer uma faculdade. E eu queria muito fazer medicina. Então eu lutei muito entre a ideia de fazer medicina e fazer balé. A minha avó morava do lado do Teatro Municipal e a minha irmã passou em frente e viu uma placa que estava escrito que iam abrir as inscrições para o balé clássico. E aí minha irmã viu essa placa e aí falou, por que você não faz um teste e vai lá e vê como é que é, ver se você gosta. Aí eu vim sem pretensão nenhuma e fiz, gostei, porque foi um teste também que não dizia nada de técnica, né? E aí eu comecei a fazer o balé clássico, mas assim, sem pretensão, não que eu gostasse, que eu vislumbrasse aquilo pra minha vida. Comecei na dança com 11 anos. Eu entrei no Secof, que era um centro recreativo de São Vicente, que comecei com jazz, com o meu professor, o Ailton Reis. Nisso ele começou a dar aula no Secof, a gente foi se aperfeiçoando e ele mandou a gente fazer aula de balé, que sem o balé a gente não faz o jazz, que a gente precisa das linhas, tudo. Eu comecei o balé com 6 e ingressei no corpo de baile do municipal com 7 anos. Desde aí eu decidi que seria bailarina.
A minha família meio que me brecava de algumas coisas da dança por conta do trabalho mesmo. Que às vezes eu deixava de fazer algum bico, eu tinha 16, 17 anos já, pra dançar. Aí é onde minha família entrava, tipo, opa, peraí, você tem que trabalhar, você tem que ganhar seu dinheiro, você tem que pensar no seu futuro. Sempre foi muito caro roupa, sempre foi muito caro sapatilha, sempre foi muito caro meia calça, tudo. Eu sempre lutei muito nessa coisa financeira. E minha mãe conquistou tudo que ela tem hoje, com muito trabalho, com muito estudo, ela sempre lutou muito, meu pai também. Eu passei na companhia e desisti da faculdade para dançar e comecei a conciliar o serviço com a companhia. Aí nisso eu vi que eu precisava trabalhar, eu precisava ganhar mais, Aí tem uns probleminha com a companhia de Cubatão em questão de prefeitura, que tava dando errado os pagamentos e eu fiquei desempregado. Na clínica que eu trabalhava, que era o meu primeiro emprego, e fiquei só na companhia. Aí nisso eu tive que sair por conta do serviço, que depois de 1 ano e pouco eu consegui outro serviço, aí que era um horário noturno, e eu tive que, infelizmente, me desligar da companhia. E aí, quando eu entrei para o Balé da Cidade, surgiu o questionamento da profissionalização. E aí também foi a fase de faculdade, então foi aí que eu tracei isso como meta de vida, como profissão, como vou seguir isso para minha vida inteira, porque eu só gosto disso, é isso que eu vou fazer da vida. Sim, o peso é uma outra questão que também é bem delicada. E isso acho que também é outra linha que afeta também, e de repente pode até afetar os bailarinos a desistirem. Os bailarinos precisam estar com uma aparência física boa, né? O que é bom pra dança é ter um corpo padrão, né? Eu já tava numa fase que eu queria saber o que as pessoas estavam fazendo de errado pra estar magra. E aí quando eu vi que tava me afetando de todos os lados, psicologicamente, eu resolvi ver o que eu tinha. Dias que eu não queria fazer aula, que eu tava na aula e comecei a chorar, de repente, entendeu? Eu queria ficar doente só pra não ter que fazer aula. É uma dificuldade muito grande e, assim, é uma luta eterna pelo peso ideal. Tudo é um equilíbrio. Você precisa estar em equilíbrio, né, com o seu corpo, com a sua mente, principalmente, porque se você não tá preparado psicologicamente, você se deixa levar. Eu faço uma oração, eu sempre oro antes de eu pisar no palco, e eu converso comigo mesmo que é assim, eu vou dar o meu melhor. A gente fica com uma expectativa muito grande, mas como a gente ainda nunca teve essa vivência, então não é uma ansiedade como depois, mais velha, na qual você já sabe a responsabilidade que é estar ali, que você sabe que tem que mostrar um trabalho bom, você sabe o que teve por trás, a quantidade de ensaios. Claro que sempre tem falhas, a gente sempre pode fazer melhor do que a gente faz, só que eu quero passar a história que eu tô contando, seja num solo, numa dança que eu esteja sozinho, seja numa dança que eu esteja com uma outra pessoa, seja num conjunto. Toda a realização do bailarino é dançar no Festival de Joinville. E graças a Deus eu tive esse prazer. Para mim foi uma realização, foi uma coreografia tipo, só de meninos, que foi tipo uma noite mágica para todos. Tem pouco tempo, mas que eu ganhei de melhor bailarina do Festival de Joinville, que aconteceu agora em julho. Foi uma premiação que eu não esperava, mas que, ao ver de outras pessoas, né, palavras delas, foi merecido pelo trabalho que eu venho fazendo há muitos anos, né? E não é fácil você deixar de trabalhar, como todo mundo está acostumado, né, e vir dançar. Eu vim fazer aula. Eu nunca imaginei que eu fosse ir pra fora do país com a dança. Nova York foi uma experiência muito surreal e
eu não tinha esse objetivo e apareceu. Então é uma coisa tipo, uau, eu tô fora do país mostrando a minha arte. E, nossa, e eu tô tendo apoio pra estar aqui. Então foi incrível. Olha até onde a minha arte me levou. Quando eu fui pra Berlim, que eu tinha 17 anos. E aí, em Berlim, quando eu cheguei lá pra dançar Esmeralda, que foi a primeira vez que eu dancei, eu, na coxia, olhei assim, tipo, o que eu tô fazendo aqui? Sabe? Eu falei, que é isso que eu tô fazendo? Será que eu quero isso pra minha vida? Só que eu nunca fui uma pessoa de ficar nervosa antes de entrar. Não estava nervosa, mas estava me questionando muito. E aí eu falei, cala a boca, vai e faz o que você sabe fazer de melhor. Mas a que mais ficou marcada pra mim foi a minha última apresentação, que foi no Teatro Municipal, como bailarina no Teatro Municipal, que foi lá em Joinville, que eu ia fazer o papel principal de uma coreografia que eu batalhei pra caramba, suei a camisa e consegui o papel e tava super animada, entusiasmada pra esse espetáculo e eu me machuquei. E teve um gostinho assim muito bom de, ao mesmo tempo, de missão cumprida, mas também de despedida, então foi uma coisa que ficou marcada. No Brasil, o bailarino em si não é tratado como um profissional, é tratado como um artista que faz aquilo por amor, entendeu? A gente não vê um retorno financeiro adequado que a gente merece, porque para ser bailarino de verdade, não para ser bailarino por hobby, porque também você pode ser bailarino por hobby. Para ser um bailarino profissional de verdade, você tem que dedicar sua vida 100% a isso, porque você tem que se preparar, você é um atleta, você tem que estar o tempo inteiro com o seu físico preparado. Eu acho que falta um investimento muito grande na cultura, né, do país, na cultura e na arte. Eu acho que todo bailarino merece também uma visão assim de trabalho, porque isso é minha vida, eu faço isso desde pequena e não virou só um hobby pra mim, não é um hobby, pra mim é uma forma de trabalho. Eu, com 22 anos, consegui chegar até aqui, mas existem coisas além disso mais, né? Então, eu acho que tem muita coisa pela frente ainda. Que eu tenho esse objetivo de ser o melhor bailarino que eu puder. E também o que me move muito na dança é o amor que eu tenho pela arte. E o que eu sinto quando eu tô dançando. Na verdade, o que eu sonhava lá no começo era fazer parte de uma grande companhia. Sempre vislumbrei que essa companhia ia crescer, que ela ia se tornar uma companhia muito boa e que eu ia conseguir viver disso. E eu não consegui. Como professor, eu busco trazer aquilo que me motiva pra dança para as minhas alunas. Então, essa é a minha maior motivação, né? Passar o que eu sei pra elas. Algo que eu vislumbrava também, que era um outro desejo, que era ter o meu espaço. E hoje em dia esse sonho tá se realizando. E o que eu sonho é isso, continuar no mundo da dança, continuar podendo transmitir esse amor que eu tenho pela dança para os outros. Fazer com que as pessoas também sintam esse amor que eu sinto pela dança, que elas levem isso pelo lado bom, pelo lado prazeroso. Eu tenho outra vida, tipo, vivendo em um balé, sabe? Penso como seria a minha vida se eu não fosse bailarina, entendeu? Às vezes eu não vou ser bailarina pra sempre, mas eu vou chegar onde eu quero, que eu ainda não sei o que é, mas eu sei que vai ser pelo balé, entendeu? Algo me diz sempre, tipo, que continua, não desiste, porque você já passou por muita coisa, então não para agora, é isso. Meu nome é Yasmin Matos, tenho 22 anos e a dança está na minha vida desde os 6 anos de idade. Meu nome é Diego, tenho 24 anos, comecei na dança em 2005. Infelizmente tive que deixar a dança por situações financeiras. Meu nome é Sabrina Coelho Siqueira, eu tenho 31 anos, iniciei minha vida no balé clássico com 7 anos no Teatro Municipal e eu vivo a dança 24 horas por dia. Meu nome é Rafael Santos, eu tenho 24 anos e comecei a dançar aos 14 anos de idade. E eu sem a dança não sou eu. Meu nome é Jaqueline Valente Pereira, tenho 21 anos e comecei a dançar aos 6. Eu não sei quando isso vai parar.
Fica aí a reflexão. Agora nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos com mais. Não saia daí. Segundo os dados da Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o país com o maior número de pessoas ansiosas do mundo. São mais de 18 milhões de brasileiros que convivem com o transtorno. E por mais que a medicina reconheça o problema, ainda há muita demora e dificuldade no diagnóstico. Pensando nessa realidade, as alunas Jéssica Souza e Larissa Fernandes conversaram com pessoas que têm o transtorno e produziram, assim, o documentário Reféns da Mente. Foi em outubro do ano passado, mais ou menos no meio de outubro, eu comecei a ter uns sintomas assim, físicos que no começo eu não associava com ansiedade. E aí foi agravando muito. Acho que foi em novembro de 2016, né, no caso, que eu fui diagnosticada pela médica que eu tinha transtorno de ansiedade generalizada. Eu acho que eu tinha uns 16, 17 anos. E eu discuti com a coordenadora do turno e a gente acabou brigando feio, assim, gritando. E eu lembro que ela falou que eu podia, então, no dia seguinte eu não precisava mais ir pra escola. E aí eu lembro que eu fiquei muito mal, eu lembro que eu chorei, eu lembro que eu tive ânsia de vômito e eu tive que ir no hospital, porque eu tive crise de vômitos por 2 dias seguidos. A TAG é o transtorno de ansiedade generalizado. É um transtorno de ansiedade que, diferente de outros transtornos de ansiedades, ele é multifocal, ele abrange vários espectros de ansiedade do paciente. Então eu estava numa fase muito complicada em relação a isso, enfrentamento daquilo que eu queria para minha vida, daquilo que eu encarava como o que era certo, o que eu deveria fazer, tudo isso. Então, no final do ano de 2013, eu tive um entroncamento de tudo isso. A sociedade que a gente vive hoje, segundo estudos da sociologia, estão levando com que as pessoas fiquem muito aceleradas. Isso faz com que as pessoas acabem sofrendo desse transtorno chamado ansiedade. As pessoas estão cada vez querendo que as coisas aconteçam mais rápido, e as pessoas acabam sofrendo. Não é uma coisa individual. Você pode verificar que é uma coisa generalizada. No começo eu sentia muita insônia, não conseguia dormir. Dormia, tinha muitos sonhos, não conseguia, ter uma noite tranquila, ficava acordando o tempo inteiro. Sentia dormência nas minhas pernas ficavam dormentes, de vez em quando os meus braços, eu não sabia por quê. Sentia dor de cabeça, não me concentrava em nada, ficava tonta, perdia a fome. Tinha bastante dor de estômago, ânsia de vômito, suava, dor de cabeça, tremores. Eu tinha os piores pensamentos possíveis, de não ter mais emprego, de não ter mais renda, de não ter onde morar, medo de ser rejeitado por todas as pessoas que eu conheço, medo de perder minha esposa, medo de perder a vida que eu tinha. Eu imaginava todas as consequências piores possíveis de qualquer ação que eu tinha. Então, os sintomas variam muito, né? Variam de sintomas físicos, né? Eu citei dor muscular, dor de estômago, às vezes a pessoa tem diarreia. Não tem uma regra. Os mais clássicos das crises, né? Quando a pessoa tem, por exemplo, uma crise de ansiedade, às vezes é uma sensação de que vai desmaiar, taquicardia, sudorese, tontura, né? Mas são casos mais raros. A ansiedade generalizada é esse estado de inquietação interna, né? Então, a pior crise que eu já tive foi quando eu tive um sonho, um pesadelo repetitivo que eu tenho, e sempre que eu tenho esse pesadelo eu tenho crise de ansiedade, porque ele me afeta muito.
Então eu tive esse pesadelo e eu já acordei pensando nele, eu já acordei suando, eu já acordei sem conseguir respirar. E eu tive taquicardia, não conseguia respirar, meu coração estava batendo muito forte. Eu achei que eu ia ter um ataque cardíaco, eu achei que eu ia morrer. Então eu pedi pra ir pro hospital, eu fui pro hospital, eu já entrei na triagem. E aí da triagem eu já fui tomar medicação. Começou quando eu simplesmente vi uma foto. Nada demais, não tinha nada demais. Era um grupo de amigos no supermercado, sabe? E aquilo me deixou maluco. Eu comecei a ter uma falta de ar absurda, começou a ter uma dor no peito terrível, suar frio. Foi show de horrores mesmo. Assim. Na faculdade, eu estava no último semestre e eu tive uma crise na faculdade que antes de 2 provas que eu ia fazer, eu perdi o controle totalmente, fiquei muito nervosa, muito ansiosa, muito desesperada. Eu comecei a chorar, eu comecei a me tremer todinha e eu não conseguia ficar num lugar cheio de pessoas. Minha mão começou a suar muito e eu fui pro banheiro, me tranquei, comecei a chorar e fiquei tonta até perder o sentido, desmaiei. Quando eu acordei já tava lá a enfermeira, minha mãe, uma série de pessoas assim em volta, perguntando o que eu tava sentindo, qual era o meu nome, onde eu trabalhava. Às vezes a ansiedade é um diagnóstico de uma pessoa que tem um conjunto. Por exemplo, o transtorno de personalidade borderline, que é um paciente que ele está entre o normal e o psicótico, ele tem um pouco de sintoma de... Então é uma pessoa muito impulsiva, muito ansiosa. Eu tentei me matar. Eu tomei meu vidrinho inteiro de Rivotril, que eu tomava na época 10 gotas por dia, e eu tomei o vidrinho inteiro de uma vez. E eu tomei uma cartela de comprimido também. Tudo na mesma hora e... Só que nessa hora eu me lembro que eu tomei, e eu fiquei sentada na cadeira da cozinha, era 3 horas da manhã. E do nada meu pai me pegou no colo, eu já tava assim, completamente sem consciência. A TAG ela pode ter consequências no pragmatismo útil da pessoa. Então ela acaba ocasionando perdas no estilo de vida, perdas na qualidade de vida. Então ela muitas vezes não consegue trabalhar adequadamente, exercer suas atividades cotidianas adequadamente, traz um sofrimento psíquico subjetivo muito grande. Então essas perdas são significativas. Eu percebi, na verdade, quando eu deixei de ir para o trabalho, porque eu não conseguia sair de casa, porque eu trabalhava com pessoas, trabalhava com o público, com pessoas em situação de rua, e eu não queria ir para o trabalho porque eu não queria atender aquelas pessoas, porque o meu trabalho impactava diretamente a vida delas. Então era uma responsabilidade muito grande para mim. Foi aí que eu não consegui mais trabalhar, eu me afastei um tempo. As pessoas começam a falar e as coisas começam a espalhar, né? Em outros andares, as pessoas comentavam, aquela menina, né? Aconteceu isso com ela. E aí eu não conseguia mais ir pro trabalho, sendo que as pessoas iam me olhar e iam saber que eu estava doida. E as pessoas ficavam falando isso. Eu comecei a desenvolver isso da parte mais agressiva assim que eu entrei de férias, né? Tudo bem que destruiu as minhas férias, mas não destruiu o meu trabalho. Apesar de ter me prejudicado demais em relação à minha produtividade, as ideias que eu tinha, até porque eu trabalho com criatividade. Mas eu comecei a ter, eu falei, problemas de relacionamento com amigos, isso começou a me afastar dos meus amigos, começou a me afastar das pessoas com quem eu convivia e começou a realmente me aprisionar. Eu passei a ficar dentro daquele labirinto, digamos assim. O tratamento psicológico, a gente trabalha em linhas teórico e técnicas, né? Então, por exemplo, a gente fala da linha psicanalítica, que pressupõe uma relação transferencial, uma compreensão da história de vida, do passado, da infância. A gente tem a linha cognitivo-comportamental, que ela lida muito mais com o comportamento presente, com o hoje, com técnicas. Então, tem até quase que lição de casa, assim. A gente tem psicodrama, que é uma forma de você vivenciar dramaticamente, com representação,
os seus conflitos, as suas situações. Então, cada um desse conjunto teórico tem técnica de tratamento. Eu acho que não tem um melhor do que o outro, tem o que o paciente se encaixa, se sente à vontade. Na terapia eu fiz a TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, e então ela me passava uma série de tarefas e eu tinha que fazer essas tarefas. Então eu comecei indo para casa a pé, porque eu tinha dificuldade de andar na rua sozinha, então eu ia da terapia até minha casa a pé, depois eu pegava o ônibus sozinha, aí depois eu tinha que escrever algumas coisas e repetir mentalmente aquelas coisas quando eu estava com ansiedade, exercício de respiração. E aí hoje em dia eu tomo remédio para síndrome do pânico, para controlar o humor. Eu nem sei de que esse remédio que eu tomo, eu sei que é um para controlar o humor, pro meu humor não ficar oscilando, que nem era, uma hora tá normal, uma hora tá nervosa, uma hora tá... Porque é assim que eu me sentia, né? Uma hora eu tava normal. Aí passava uma coisa e eu ficava nervosa, me tremendo. Passava uma coisa muito triste, muita raiva, o tempo inteiro assim. Aí eu tomo remédio pra isso, eu tomo um pra dormir e eu tomo um pra hormônio, pra me sentir melhor. Graças à ajuda da minha esposa, que é psicóloga, e já tinha experiência, digamos assim, com ansiedade, com técnica de relaxamento, com técnica de respiração. Tudo isso começou a me ajudar nessa vontade de me recuperar, porque eu vi, ficou muito claro, e a sorte de ter comigo é que ficou meio naquela hora, você tem problema. Muitas vezes o paciente atinge a remissão dos sintomas, que é como a gente considera que o paciente está curado. Então, os sintomas que ele apresentava, deixou de apresentar todos, tá ótimo, uma remissão dos sintomas. Hoje eu me sinto bem melhor, porque eu fiz o tratamento, eu já aliviei muitos sintomas, principalmente as manias que eu tinha. Hoje eu me sinto bem melhor e hoje eu trabalho, faço estágio num centro de atenção psicossocial. Então ter contato com essas pessoas que também têm transtornos psiquiátricos também me ajuda muito. Hoje eu me sinto bem melhor. De forma geral eu me sinto bem, confiança, sei que ainda tenho esse problema, não é uma coisa, não é uma dor de cabeça que você toma um comprimido e vai embora, mas eu tenho isso controlado. Então assim, eu aprendi algumas técnicas de mindfulness, de você se concentrar, meditar um pouco, ficar pensando naquele exato momento que você está, concentrar o teu pensamento no agora. Consigo. Graças a Deus eu consigo. Assim, às vezes eu tenho meus momentos, sabe? Às vezes, assim, eu fico meio... Tô em algum lugar e já começo a... Eu sei como que eu sou. Quando eu por exemplo, num show, eu já começo a ficar meio assim, eu já vou embora. Porque eu sei que dali pra eu ter um surto é pouco. É pouco, entendeu? É muito pouco. E aonde eu tô, não importa com quem eu tiver, se eu ficar nervosa, eu vou começar a ter tudo de novo. E eu tenho medo de sentir isso de novo. Mas também depois de muita terapia e muitos remédios e muitas coisas. Que eu tenho uma psicóloga, graças a Deus, minha psicóloga é ótima. E ela me ajudou muito. Porque eu acho que eu não teria saído dessa. O Mostra Unisanta de hoje fica por aqui, mas você já sabe, esse e outros conteúdos você confere aqui na Santa Cecília TV. Continue ligado na nossa programação. Semana que vem tem mais com a apresentadora Andressa Lara. Tchau, tchau!